Olá pessoal, tudo bem? Que bom estar aqui novamente com vocês. Cheguei a dar uma paradinha aqui por um tempinho, né? Esses encontros aqui, trazendo assuntos para vocês, porque em função de outras ideias, outros projetos, estava um pouquinho aí mais atarefada. Mas vamos voltando, né? E hoje vou dar um pouco de continuidade ao assunto que a gente já trouxe sobre as leis cósmicas. Na primeira parte eu falei um pouco para vocês mais sobre as leis físicas, né, aqui terrenas, da dificuldade que a gente tem de, digamos assim, de cumpri-las, né, de colocar em prática no nosso dia a dia. E hoje eu vou entrar um pouquinho mais com vocês dentro das leis mais espirituais, que também influenciam no nosso dia a dia, está no nosso contexto diário, porém é muito pouco falado, né? Porque a gente sempre ouve mais aqui sobre as leis nossas terrenas. Então, dentro do tópico de hoje, dessas leis cósmicas, né, leis espirituais. Então, eu vou falar para vocês hoje e tentar explicar um pouquinho mais abrangente para vocês, tá bom? Então, o que significa estar dentro da lei espiritual? Né? Muitos de nós conhecemos as leis espirituais como os mandamentos, né? Em geral conhecidos como mandamentos, descritos dentro das nossas crenças, né? E dentro desse padrão, dessas nossas crenças, nós vamos tentando seguir essas leis, né? E como eu estava comentando há pouco com vocês, a grande dificuldade nossa, então, de estar colocando em prática as leis físicas, imagine então as nossas leis mais espirituais, né? Pouco a gente entende da importância dessas leis espirituais, porque a gente tem ali, ela ditada nesse mandamento, né? Mas a gente não para pensar o como ela funciona para mim depois que eu não estiver mais aqui no plano físico. Se ela funciona hoje aqui para mim no plano físico, ela continua sendo uma lei que rege também a minha essência, ou a minha alma, o meu espírito, cada um chama como quer, não há problema. Então, a gente sabe, desde que a gente conhece dentro desses mandamentos, né, que eu prefiro chamar leis universais, até pra gente não chocar com crenças, nada, né, e já que elas pertencem a todas nós e se fazem ser reconhecidas em todos os universos, né, porque não é só no nosso universo que ela vai funcionar, e sim nos universos, multiversos. Então são leis que está para todos. E nós poderíamos dizer que essas 10 linhas que a gente mais conhece, né, que está dentro dos nossos mandamentos, está tendo uma resistência muito grande de nossa parte, né? E essas resistências estão sendo muito grandes. Por quê? Porque elas falam que é para nós amarmos esta fonte superior acima de tudo, né? A gente fala que a gente ama essa fonte, não importa em qual crença eu estou, né? Eu me comunico com essa fonte superior através de uma prece, de uma oração, de uma conversa, não importa. Mas a gente usa ela muito superficialmente, mas nos momentos em que a gente tenta se conectar um pouco com essa fonte suprema, né? E a gente esquece o quanto essas leis estão incutidas no nosso dia a dia, na minha forma de pensar, na minha forma dos meus sentimentos, como essas leis realmente estão incutidas em mim dessa maneira,
porque indiferente se eu estou na minha crença ou não, se eu estou tirando um tempo para ir a este lugar, que seja um templo, que seja uma igreja, que seja uma sinagoga, que seja um templo budista, não importa. Mas como em realidade no dia a dia eu estou fazendo com que minhas vibrações emocionais estejam de acordo a essas leis, que os meus pensamentos estejam de acordo a essas leis. Então nós conhecemos essas leis dentro dessas 10 linhas, mas elas são muito mais profundas, ainda temos muito mais leis a pensar. Por exemplo, quando numa dessas linhas fala para amarmos ou perdoarmos, né? Não cobiçar o que é do próximo. Isto, se a gente for aprofundar, isso vai muito além do que imaginamos. Então, dentro dessas leis que eu quero conversar um pouquinho com vocês, nós temos, para que vocês tenham uma ideia dessas leis mais profundas, nós temos a lei da atração, nós temos a lei da resistência, nós temos a lei da reflexão, temos a lei da manifestação, temos a lei do livre-arbítrio, lei da consequência, que significa causa e efeito, lei da harmonia, lei da sabedoria e conhecimento, lei do retorno e da dádiva, lei da evolução e propósito, lei da energia, lei do desapego, lei da gratitude, lei da associação, lei do amor incondicional, lei da afinidade, lei da abundância, lei da ordem universal, lei da unidade, lei do compromisso e lei da eternidade. Então, para vocês verem quantas leis estão incutidas na forma do qual nós pensamos e sentimos, né? Porque vamos, por exemplo, pegar um exemplo da lei da resistência. Vamos pegar um exemplo. Algo que eu tenha resistência, que eu não aceito, que eu tenha muita dificuldade em aceitar, e eu insisto em permanecer num pensamento muito resistente àquela situação. O que eu vou causar em mim? Eu estou fazendo um efeito de vibração em mim de uma resistência. Então eu vou estar indo contra esta lei. Que eu posso não concordar com algum tópico, alguma situação, mas eu não necessito ter a resistência. Eu posso ter flexibilidade em aceitar que esta outra situação pode ser possível, mesmo que eu não aceite, mas eu não necessito ter a resistência. Aí temos lei de causa e efeito, um outro exemplo. E às vezes nos perguntamos, por que acontece isso comigo? Ou tal coisa está refletindo em mim? Porque eu estou dentro dessa lei de causa e efeito. Tudo aquilo que eu penso, que eu sinto e que eu atuo, eu vou estar respondendo. Então essa lei também vai estar se manifestando para mim, porque ela está no universo, nos multiversos. Então não há como nós fugirmos dessas leis. Elas estão inseridas no nosso dia a dia, né? Então, você tem a lei, por exemplo, a outra que eu falei para vocês, lei da evolução e propósito. Então, todos nós temos um propósito aqui, dentro da nossa evolução. E dentro dessa lei do propósito da evolução, o que exatamente eu estou fazendo com um propósito meu, dentro da minha evolução, para que eu possa mudar todo um sistema para melhor, para mim e para os demais. Né? Lei da abundância. Abundância para todos. Mas ainda pensamos de uma forma muito egoisticamente falando ou pensando. Então, para vocês verem o quanto isso é profundo e às vezes não entendemos, porque passamos por certas situações, porque tampouco nos acolhemos
ou refletimos dentro dessas leis. Não estamos preocupados muito com elas. Estamos mais preocupados com o nosso bem material, né? Tudo como eu já falei para vocês em outras situações. O nosso bem material é importante, sim. Eu necessito me vestir, eu necessito comer, eu necessito um lar para morar. Tudo isso faz parte. Mas eu não posso esquecer que nesse meu dia a dia de luta diária para minha sobrevivência, eu estou inserido dentro dessas leis que eu acabei de falar para vocês, né? E quando infringimos essas leis, muitas das vezes esquecemos que elas regem a nossa essência, né? A nossa alma, o nosso espírito, não importa como você chama, né? E isso também não envolve nossas crenças, de como acreditamos, como é esse Deus, esse Buda ou esse Krishna. Não, elas são leis que regem o nosso universo. E o que temos em mente é que essas leis, necessitamos ter em mente que essas leis seguem conosco depois que deixamos aqui o nosso corpo físico. Por quê? Porque a nossa alma, o nosso espírito é um campo eletromagnético que, de acordo com aquilo que eu penso e eu sinto, ele se manifesta nesse universo. Então, de acordo com o que eu estou pensando e sentindo, como eu vou me manifestar perante essas leis? Então, elas continuam valendo para mim, mesmo depois da minha existência fora da minha fisicalidade. Então, é difícil compreendermos, às vezes, como que isso vai afetar eu depois que eu saio da fisicalidade. Tudo está na lei deste universo, nessas leis universais. E mesmo que eu seja um campo eletromagnético, energia, essas energias trabalham de acordo a essas leis. Então, se eu saio daqui com a raiva de alguém, né, e eu for pensar na lei da consequência, que é a causa e efeito, se eu saio daqui com raiva, qual vai ser a causa e o efeito para mim depois que eu sair daqui? Eu sou um campo eletromagnético e vou atrair aquilo que está de acordo com a minha consciência, raiva. Então, como eu posso manifestar perante ao Criador se eu fui embora com raiva? Esse é apenas um exemplo, entre tantos outros: mágoa, medo, ciúme, inveja, sentimento de vingança, que é todos os sentimentos que a humanidade ainda mantém, né? Que ainda nós, como meros seres humanos aqui, tentamos ainda lidar com isso, como controlar mais isso, como viver aqui, tentando ter um mínimo desses sentimentos. Até alguns podemos ter um pouco menos, mas outros já são mais exacerbados para nós. É algo que necessitamos trabalhar mais profundamente dentro do nosso âmago, da nossa essência, né? Então, tudo aquilo que você pensa, que você sente, é o que você realmente é o que você irá se conectar depois que você sair daqui, né? Seja também na matéria, não é porque estamos aqui na matéria que podemos fugir disso. Mas mais o que estou para explicar hoje aqui é mesmo essas leis estando em vigor, eu estando na matéria ou depois que eu saio da matéria, elas continuam iguais, elas não mudam. Então, a necessidade de mudar, a necessidade de ter uma consciência daquilo que eu penso e que eu sinto, está cada vez mais sendo cobrado de nós. Dentro de outras conversas que eu já fiz aqui com vocês, lembrem-se, a transição planetária está nos pedindo
cada vez mais consciência de nós mesmos. Para que quando a gente tem essa consciência de nós mesmos, nós possamos refletir com o outro. Então tudo isso está de uma forma fazendo um movimento muito grande na energia e pedindo que realmente essas leis comecem a ser executadas através de nós. E para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre isso também, existe a necessidade um pouco também de entendermos a reencarnação. Então, dentro da reencarnação, quando aceitamos o termo reencarnação, aceitamos que vamos e voltamos para darmos continuidade à nossa existência de amor incondicional. Como em uma vida a gente não consegue aprender tudo, a gente volta para dar continuidade a esse aprendizado, né? E dentro dessa conexão com essas leis que regem o universo, a lei da atração, a lei da afinidade, todas essas leis que eu falei para você, necessitamos entender um pouco também sobre de que nós funcionamos como ondas de rádio. Como que é isso? Nessas ondas de rádio, por exemplo, aquilo que eu acabei de falar para vocês, se eu sair daqui com uma raiva de alguém, que eu vou embora, que eu saio desse plano físico, como é que eu vou estar vibrando ainda? Com raiva. Se eu sair daqui com medo, como é que eu vou estar vibrando ainda? Com medo. Se eu sair daqui com culpa, como é que eu vou estar vibrando? A culpa, né? Dentro da lei da atração, o que eu vou atrair? Exatamente ondas na qual eu também estou produzindo igual. Por isso que eu digo para vocês que eu funciono como rádio. Se eu quero ouvir a rádio Menina FM, por exemplo, eu vou lá e me sintonizo com esta rádio, com a Menina FM. Mas se eu quero ouvir a Band FM, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, sintonizar o meu rádio na Band FM. Então nós funcionamos igual, gente. Nada diferente. Só que a nossa sintonia depende tudo das nossas emoções. Então, dentro dessas leis que regem, nós necessitamos aprender como a lidar melhor com as nossas emoções e os nossos pensamentos. Porque dentro dessas leis é que eles vão reger a completa forma de como nós vamos nos sentir e como tudo vai reacionar de acordo com aquilo que a gente está pensando e sentindo. Então, são tudo reações, ação, reação. Eu penso, sinto, logo há um movimento desta energia em todo o sistema e de como ela vai voltar para mim, da mesma forma que eu estou pensando, sentindo e reagindo. É a forma com que a onda vai voltar para mim, porque é a forma no qual eu estou sintonizado. Então, a necessidade grande de a gente começar a entender mais isso, de que a gente funciona através de ondas de rádio. Então, qual os objetivos que eu tenho, quais são os princípios que eu tenho como ser aqui dentro da lei do amor, da fonte suprema, e como eu uso esses princípios. Eu quero bem a todos, eu consigo olhar para esse outro e entender que eu poderia estar no lugar desse outro. Qual é a sintonia que eu entro? Qual é a vibração, qual é a onda que eu quero trabalhar? É uma onda de amor ou uma onda de discórdia, de rancor, de raiva? Então isso é algo muito sério, porque quando vemos às vezes uma notícia ruim
entramos numa sintonia com essa notícia ruim. Aquela notícia nos dá uma raiva, nos dá às vezes uma cólera, porque está funcionando assim, porque isso não deveria estar assim, e nós necessitamos cuidar, porque nós entramos nessa sintonia e nós vibramos na onda de rádio, onde uma grande maioria não está concordando com aquela situação e está gerando uma onda de ódio e de raiva. Então, para vocês verem a importância do que a gente cria em nosso universo. E indiferentemente se eu estou aqui fisicamente ou se eu estou num outro plano espiritualmente, vai continuar igual, porque estaremos conectados através de ondas, de acordo ao que os nossos rádios vão funcionar. E essas ondas atuam também nos nossos corpos astrais. Como já falei em uma outra conversa com vocês também sobre os corpos astrais, que quando saímos desse corpo físico, eles continuam atuando, então eles também estarão vibrando de acordo ao que eu estou sentindo. Aqui você tem todo um sistema biológico na qual você é regido em seu físico. Mas não quer dizer que a parte sutil, que você não vê, e como eu já expliquei aqui para vocês, que há pessoas que conseguem ver, que têm a capacidade de sentir, também é regido por essas leis. Então, fisicamente ou espiritualmente, você é 100% regido por essas leis. E dentro do nosso dia a dia, essa complexidade dessas leis, muito pouco a gente para pensar, a gente se dedica um pouco para ter o conhecimento de como elas funcionam, de como elas afetam a mim e ao outro e no coletivo. Né? A gente pode ter um exemplo do que está acontecendo agora dentro da nossa pandemia. Né? Sabemos que o vírus existe, sabemos os cuidados que necessitamos ter, conhecemos algumas informações que a medicina nos passa, tudo isso a gente já está buscando, está tentando entender que o excesso de aglomero também não é bom, existe um risco maior de contaminação, tudo isso sabemos. Mas vocês já pararam para pensar o quanto medo nós produzimos com essa situação? E que nós montamos um canal, um rádio, através de nossas ondas de medo? Vocês já pararam para pensar isso alguma vez? E aí nós estamos com raiva, porque uma hora acontece isso socialmente, outra hora acontece outra situação, e fecha isso, e abre aquilo, e abre, e fecha, e abre, e nós vamos tendo mais e mais sentimentos de raiva, por não entender ainda toda a situação, entre tantas outras coisas que acontecem, que está no meio de tudo isso. E nós não lembramos e não sabemos que nós estamos vibrando nossas emoções com tudo isso. E nós estamos criando a estação da raiva, a estação do medo, a estação da discórdia. E aí, como nós queremos que um vírus possa abrandar, digamos assim, a sua reação sobre nós, a sua agressividade sobre nós, sem a mutação dele, se nós mesmos formamos essas ondas de informação que ele necessita como campo vibratório? Porque nós somos responsáveis.
Eu, você, qualquer um de nós. Então nós formamos ondas de vibração de ódio, de raiva, de medo, que é o que ele vai utilizar energeticamente. E isso virá em contra quem? A nós mesmos. Por quê? Lei da atração, lembra que eu falei para vocês? Nós emitimos, nós recebemos. A vacina está vindo aí, é importante, vai ser necessário? Sim, vai ser necessário. Agora, até quando vamos vibrar como estamos vibrando para que mais coisas possam vir? E que nós abrimos o campo e permitimos para vir e estar sobre nós. Porque nós fornecemos a estação de rádio. Então, se o vírus sintonizou com a gente, é porque a gente abriu a estação de rádio para ele. Que são as nossas ondas de vibração do que a gente pensa e sente. Então, isso está dentro da lei do universo e dos multiversos. Então, é muito triste saber que nós é que fornecemos o campo ainda para tudo. Então, o quanto a necessidade de nós buscarmos um entendimento maior sobre isso. E não ficarmos esperando somente tudo que fisicamente vemos e assim que acontece, pronto. Temos uma responsabilidade muito maior do que imaginamos. Aí a grande necessidade de começarmos a entender, começarmos a refletir, começarmos a pensar de maneiras mais brandas, de maneiras com mais amor incondicional, porque perante as leis sabemos, perante ao Criador, nada está sobre a raiva, sobre o ódio, sobre o rancor, sobre o medo e tantos outros sentimentos que nós trazemos. Tudo está dentro da lei do amor incondicional. Quando aplicarmos em nós mesmos esse amor incondicional, aí começaremos a entrar dentro de todas essas leis que acabei de falar para vocês, seja fisicamente, seja espiritualmente. Então, a importância de nós trazermos isso como conhecimento e como discernimento para nossas vidas. Toda dor da humanidade corresponde ainda ao não cumprimento dessas leis, no qual todas as formas de vida estão inseridas. O que eu quero dizer para vocês com todas as formas de vida? Nossas células. Qual é a informação que você manda para a sua célula? Eu mando para a minha célula. É uma informação de amor, uma informação de ódio, de rancor? É uma informação de compaixão, de mais amor? Ou ainda é uma informação de mais vingança? Porque a célula também vai acatar essa informação. E aí, dentro dessa inserção de informação no qual nós enviamos as nossas células, estamos totalmente sujeitos aos efeitos que vamos adquirir. Então, tudo vai surgir uma resposta. Então, pensemos melhor, que possamos sentir, trazer sentimentos melhores sobre tudo aquilo que nos rodeia, sobre tudo que nos acompanha diariamente, seja em nossa vida material, seja em nossa vida mais humana, em relacionamentos com o todo, com os nossos, da nossa própria família, com colegas de trabalho, seja na nossa escola, no meio social, que possamos aprender a olhar com olhos de mais amor, de mais compaixão, né? Dentro dessa questão ainda, para vocês possam entender um pouquinho mais, ainda um exemplo, por exemplo,
quando eu falei para vocês se temos o medo e saímos daqui e vamos embora com o medo, então eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês, um pouco mais profundo isso daí. Se eu tenho medo de morrer, esse medo é biológico, né? Porque todo organismo vivo, como nós, tem medo de morrer. Faz você preservar a vida. É do corpo, é uma informação celular. Então, se eu vejo que eu estou ameaçado por uma gripe forte, como agora vamos pegar o Covid, né? Eu começo a sentir muito medo. Por quê? Porque eu sinto essa ameaça, porque a informação que eu tenho, que ele é um vírus que mata, que ele é um vírus que pode trazer consequências. Então, eu gero essa informação biológica que eu tenho conhecimento, eu vou gerando no meu corpo, certo? Quando eu tô falando o medo da morte, quando é mais psicológico, vem da cultura, das nossas culturas. O que a gente aprendeu sobre o medo? E esse reforço psicológico que a gente recebe vem de filmes, de falas, de ameaças, né? Às vezes quando a gente já é criança lá, olha, cuida com isso aí, porque senão o velho do saco vai te pegar. Você vai ver quando seu pai chegar em casa, né? Então são termos que são usados mais psicologicamente para falar do medo. Só que ambos estão inseridos nas minhas informações. Então tudo isso eu necessito trabalhar olhando para mim, para dentro de mim. Como eu posso mudar essas ondas de informação? Que o medo é só um exemplo que eu dei para vocês, entre tantas outras que eu já conversei com vocês. Então é necessário que a gente busque dentro de nós uma informação um pouco mais profunda, de você se questionar quanto medo você acha que você pode ter, o quanto você crê que uma raiva, essa raiva que você tem, uma mágoa que você tem, realmente ela é muito pouquinha, que ela não está afetando você, que não está afetando o outro. Qual é o grau? Lembre que eu já falei para vocês que as frequências dos nossos sentimentos são medidos em hertz. Então, quantos hertz você soma por dia dos seus sentimentos para você se sintonizar em tal rádio ou em outra rádio? Lembre-se que não é só a sua, é sua, do outro, do seu vizinho, dos membros da sua família, dos colegas de trabalho, de toda a sua rua, do seu bairro, da sua cidade, e assim chegamos a todo o planeta e assim afetamos os universos e multiversos. Então hoje esse é o recadinho que eu queria trazer para vocês, para pensarmos o quanto nós vamos ter essa necessidade cada vez mais profunda de vir para dentro de nós, ter uma consciência maior de nós, qual é a onda de sincronização que eu estou formando e com que rádio que eu vou me conectar. É a rádio de frequência de amor ou é uma rádio de frequência ainda com sentimentos que não estão conectados com a fonte suprema? Quem sintoniza a rádio sou eu. Quem sintoniza as vibrações minhas com o Criador ou não, sou eu. Então esse é o recadinho que eu queria deixar hoje para vocês pensarem um pouquinho sobre isso. Que isso independe ainda das nossas crenças. Podemos ter, está tudo certo. Essas nossas crenças faz com que tenhamos momentos de mais introspecção, de olharmos para nós. Mas nossa vida não é feita de momentos. A nossa vida é toda a vivência que eu tenho aqui, a experiência que eu vivo aqui e a continuação da minha essência. Para voltar
e continuar as minhas experiências até eu me sintonizar numa onda de puro amor incondicional. Tá bom, gente? Agradeço vocês mais uma vez por estarmos aqui juntos. Uma linda semana para vocês, tudo de bom, cuidem-se e um grande beijo a todos. Tchauzinho!